Graças a Deus. Meus irmãos, graça e paz, a paz do Senhor Jesus, shalom, 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 shalom. Meus irmãos, já fomos apresentados, mas eu sou o pastor Sandro Barreto, né? Minha mulher, a pastora Bianca. Nós fomos acolhidos pelo apóstolo Eduardo, pela Maranata, pelos pastores e pastoras da Maranata, né? Nós estamos ali em Jacarepaguá, né? Já estamos pastoreando ali um povo ali em Jacarepaguá, já tem um tempo. E começamos uma aliança com o apóstolo e graças a Deus, né, o Senhor confirmou. E hoje somos uma Maranata Church também, né? Eu tenho certeza que chegamos aonde tínhamos que chegar, né? Chegamos ao nosso início. Depois de trilhar muita coisa, chegamos ao nosso início. Os espirituais entendem isso, né? Chegamos aonde tínhamos que chegar, terra da promessa. Ansiávamos por estar aqui. Eu até comentava com Bianca. Bianca, eu tenho uma vontade, que eu já estive em Campo Grande, estive em Paciência, e falei assim, eu estou com uma vontade de ir a Nova Iguaçu. Ele vai me chamar. Ele vai me chamar. Deus vai tocar e ele vai me chamar. E no início da última semana, o pastor Paulo me mandou um WhatsApp perguntando se eu poderia estar aqui. Eu falei prontamente, eu disse sim, porque nós estamos aqui para servir, irmãos, né? Eu costumo dizer a cada pastor da Maranata, ao pastor Jonas, ao pastor Leandro, que já estive, e falei com o pastor Paulo hoje também, eu estou aqui para servi-lo. Porque se não servíamos, para que servíamos? Eu que caminhei por esse Brasil aí com muita gente, pregando em vários lugares, escutava de alguns homens e eu trago isso comigo desde muito cedo. Quem não serve, não serve. Então nós estamos aqui para servir. E prontamente eu disse, sim, pastor Paulo, estarei aí. Falei com ele ali na torre de oração. Eu estou aqui para servi-lo. Estou aqui para servi-lo. E glória a Jesus, irmãos, estamos aqui. E quando o pastor Paulo me mandou a mensagem, eu disse sim, o Senhor prontamente já falou algo comigo, me disse um personagem. Falou-me assim, João Batista. E eu, Deus, João Batista? Mas João Batista aonde? João Batista o quê? Porque João Batista tem a profecia de Isaías, João Batista tem o nascimento, João Batista tem Herodes, João Batista tem aquela fatídica festa de Herodias, João Batista tem o cárcere, né? Aonde ele acaba por ter assim as suas convicções abaladas no cárcere, né? A ponto de alguém ir visitá-lo, os seus discípulos, e ele falar assim, pergunta para ele se é ele mesmo ou se aguardamos outro. Então João Batista aonde, Senhor? João Batista o quê? E quando eu perguntei a Deus em que ou o que sobre João Batista, o Senhor me falou pela segunda vez, Zacarias, o pai dele. Vem comigo para o Evangelho escrito por Lucas. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 1. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 1. Eu vou ler um versículo que eu quero tomar como base, mas nós temos algumas coisas a tratar e a entregar para a sua igreja nessa noite, a igreja do Senhor. Irmãos, eu prego há muito tempo, e minha mulher está aqui e me conhece. Nunca
Eu estive num lugar e preguei aquilo que eu quis. Eu sempre perguntei a Deus: o que o Senhor quer falar à sua igreja? E tem o Mateus, João Pedro 26 e o Mateus de 15. Eu já estou começando já a olhar para cima. Eu fui comprar 3h30 da tarde agora um negócio para o Mateus na rua. Ele está em casa. E quando eu voltei, que a gente já ia para o carro, assim, volta umas 4h30, eu falei: Bianca, eu estou sentindo algo muito diferente acerca de Nova Iguaçu e do Pastor Paulo. Tem um fluir de Deus, tem um negócio, mas tem um canal, tem algo muito forte em Nova Iguaçu, com este casal, com esta igreja. Eu estou falando isso porque assim que Deus me disse o primeiro personagem, e eu perguntei para ele: João Batista em quê? E ele falou: o pai, Zacarias. Imediatamente o Senhor me deu o tema: a quebra do silêncio. E eu fiquei assim: Deus, eu sou um pregador que estou acostumado a chegar nos congressos e em conferência e lá ter o tema. Foram raras as vezes que eu pregando disse: se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, seria tal. Minha mulher está aqui, sabe? Mas raras as vezes, em anos de pregação, eu tive essa preocupação de colocar um tema nas minhas pregações. Nas minhas pregações, que presunção, Sandro. Nas pregações que ele me deu, na palavra que ele mandou eu dar. Mas imediatamente, quando o Senhor falou Zacarias, já me veio na mente a quebra do silêncio. E a pastora Renata depois entrou em contato comigo: Pastor Sandro, me manda uma foto, me manda o tema da mensagem se tiver. Eu falei: Jesus, tu tá aqui, tu tá em Nova Iguaçu, tu realmente tem um negócio. Porque tu tá falando demais comigo, tu tem algo muito especial. Eu falei: pastora Renata, a quebra do silêncio. Você já achou aí Lucas capítulo 1 e o versículo 13? Deixa eu ler aqui, eu pedi para ele, ele me pediu, o pessoal da mídia, coisa linda, hein? Parabéns, né? Por sinal, falei com o pastor Paulo, eu estive em tantos lugares, mas a Maranata Church Nova Iguaçu é um negócio assim extraordinário. Assim, eu já preguei em tantos lugares, mas isso aqui é maravilhoso, irmãos. Eu estive na torre de oração. Pastor Paulo orou por nós. Ali eu entendi, tem um canal que flui. Realmente, Deus falou comigo lá em casa, lá em Jacarepaguá. O pessoal da mídia colocou ali, ó, aqui também, na King James. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e tua esposa Elizabeth te dará um filho, e tu chamarás o seu nome de João. Segura isso aí. Irmãos, Zacarias é sacerdote da ordem de Abias. Vem de Arão.
esse sacerdócio. Foi Davi que levantou, que proporcionou essa ordem, essa escala. É a 24ª, e Zacarias pertence a ela. Zacarias, por mais que pertença a um grupo sacerdotal, de uma liderança sacerdotal completamente corrompida, ele é de uma ordem que agrada a Deus. Quando Deus falou comigo, quebra do silêncio, porque eu e você sabemos, e quem é da minha época aqui, ou quem é daquela época que você tinha uma Bíblia e tinha 4 folhas em branco, você lembra disso? Você é desse tempo? Quem é desse tempo aqui? Você é também? Eu também sou, apesar de não parecer, mas eu também sou, não é? A Bíblia vinha com 4 folhas em branco, entre Malaquias e Mateus. Eram 400 anos. 400 anos de silêncio. 400 anos de silêncio de Deus. Silêncio, porém, não ausência de suas ações. Vou repetir. Silêncio de Deus não significa ausência de ações. Reverendo Hernandes Dias Lopes afirma que neste período de 400 anos de silêncio pode ter sido o período em que Deus mais trabalhou. Porque nós temos nesse período de 400 anos o cumprimento daquilo que Deus mostrou e falou com Daniel. Você lembra? Daniel viu a queda da Babilônia. Daniel viveu a ascensão, né? Daniel viveu a grandeza de Nabucodonosor, filho de Nabopolassar. Daniel viveu a grandeza da Babilônia e observou também a sua queda. Daniel observa a ascensão do Império Medo-Persa. Daniel viu a ascensão do Império Greco-Macedônio. Daniel viu a ascensão do império que ele não sabia qual era, mas ele viu o animal que era grande, que era feroz, que é o Império Romano. Então Daniel viu a queda de Nabucodonosor, Daniel viu a ascensão de Ciro, Daniel viu Alexandre o Grande, o Leopardo, Daniel viu Antíoco Epifânio, o chifre pequeno, Daniel viu o Império Romano. Nesses 400 anos de silêncio, Deus não deixou de trabalhar, ou seja, aquilo que Ele mostrou entrou em ação, aquilo que Ele falou começou a se cumprir. O silêncio de Deus não significa ausência de ações. Não estou ouvindo Deus, Deus está em silêncio. Saiba que Ele está agindo. Ele pode não estar falando, mas Ele está agindo. E Ele está agindo naquilo que Ele já falou. O tempo passa, os impérios ascendem e os impérios caem. O Império Sírio, Antíoco Epifânio, soberbo, arrogante, é o chifre pequeno, vem com tamanha arrogância, humilha Jerusalém, humilha o Santo dos Santos, lambreca tudo com vísceras dos porcos. Vem a revolta dos Macabeus, Judas Macabeus, e guerreia, e batalha, e vence, e acende a festa da dedicação, da lavagem, com água. E Deus está em silêncio, mas aquilo que Deus falou está acontecendo. Até que chega um dia, explicado pelo apóstolo Paulo em Gálatas, e vindo a plenitude dos tempos, Império Romano, língua grega,
e o espalhar das sinagogas. Império Romano, o grego e o conhecimento da lei, a Torá espalhada, o judaísmo sendo conhecido, a plenitude dos tempos. O que é isso? Paulo explica em Gálatas: aquilo que cooperou com o nascimento do Messias. Chega esse tempo, Deus quebra o silêncio. Deus quebra o silêncio. Agora eu vou ler o texto. Lucas 1, a partir do 5. Diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote de nome Zacarias, da turma de Abias, e sua esposa era das filhas de Arão, e o seu nome era Elizabeth. E ambos eram justos diante de Deus, andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. Eram irrepreensíveis. Continue. E eles não tinham filho, porque Elizabeth era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, enquanto ele exercia o sacerdócio perante Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte queimar incenso ao entrar no templo do Senhor. E toda a multidão do povo estava orando do lado de fora, a hora do incenso. E ali lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, ficou perturbado e o medo caiu sobre ele. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e tua esposa Elizabeth te dará um filho, e tu chamarás o seu nome de João. Pode continuar. O 14, o 15, o 16 também. E tu terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande à vista do Senhor, e ele não beberá vinho nem bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Só até aqui. E avançará na presença do Senhor, do mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos. Glória a Jesus. Meus irmãos, Deus quebra o silêncio. Deus quebra o silêncio, porque existe um casal que é irrepreensível. Existe alguém que está servindo. Existe alguém que é sacerdote, mas está na escala, que é obediente, e cai seu nome para o incenso, e ele vai. Sabe o que é isso? É não deixar de fazer aquilo que tem que ser feito. É não deixar de fazer aquilo que tem que ser feito, de se fazer. Zacarias, ele está fazendo o que precisa ser feito. E o texto que nós lemos diz que eles eram irrepreensíveis. E o texto também vem dizendo que ele orava. Então aparece o anjo, a saber Gabriel, para falar com esse homem, para quebrar o silêncio de 400 anos. Deus encerra, porque já disse o que vai acontecer, mas agora torna a falar. E é interessante, porque se Deus quebra um silêncio, se espera que Deus quebre com um profeta. Mas Deus quebra um silêncio com alguém que ora. Deus quebra o silêncio com alguém que está servindo. Deus quebra o silêncio com alguém que é irrepreensível. Deus quebra o silêncio com alguém que tem humildade. Deus quebra o silêncio
com alguém que, em meio a tanta corrupção, não se corrompe. Irmãos, esse negócio é muito sério. O sacerdócio é completamente corrompido. Jeroboão começou isso. Quando se torna rei do norte, começa a levantar qualquer um para o sacerdócio. Aí Deus usa um profeta de Judá para ir lá no norte, para profetizar, e o altar racha. E mesmo assim Jeroboão não muda. Isso acontece no capítulo 12, no 13 de 1 Reis, ele continua consagrando qualquer um. No tempo do silêncio de Deus, já não eram mais da tribo de Levi os sacerdotes, qualquer um era sacerdote. O negócio está misturado, o negócio está sujo, está corrompido. José Caifás não é levita, Anás muito menos, seus filhos também não. O negócio está misturado, meu irmão. Mas Deus ainda tem os seus. Ainda há um ouvido que ouve, porque ainda há um joelho que se dobra, ainda há um sacerdócio que serve, ainda há um sacerdócio que apresenta sacrifício, ainda há um sacerdócio que entra com incenso, ainda há um sacerdócio dedicado. E quando Zacarias entra, e nós vemos no texto que o povo está do lado de fora atento. Por que o povo está ali do lado de fora atento, sedento? Porque tem alguém que sabe o sacerdote que tem. Tem alguém que ainda reconhece, é homem de Deus. Tem alguém que reconhece, tem alguém que sabe. Vamos para a cena. Quem está hoje entregando, quem está hoje entrando com incenso? É Zacarias. Opa! Quem sabe não é hoje a resposta? Quem sabe não é hoje que ele responde esse incenso? Quem sabe não é hoje? Por quê? Porque Zacarias ora. Porque Zacarias é irrepreensível. Deixa eu entrar, eu vou entrar, me trouxeram aqui, porque Zacarias tem torre de oração. Porque a preocupação de Zacarias é outra. Tem tanta gente preocupada com tantas coisas, mas Deus está observando aquilo que Zacarias está preocupado. É com incenso, é ter caráter, é ser irrepreensível. Então tem um povo que acredita, tem um povo que apoia, tem os que não, tem os que duvidam, tem os que não apoiam. Meu irmão, me trouxeram aqui, eu vou falar. Sabe como é que se serve a Deus? Servindo a este homem. Você quer crescer diante do Eterno? Sirva ao teu pastor. Vou repetir. Quer crescer diante do Eterno? Quem está falando para você é alguém que vive há anos assim, servindo. E Zacarias entra, e Zacarias oferece um incenso, e de repente à direita do altar, eis que Deus resolve quebrar o silêncio. O anjo se apresenta e Zacarias toma um susto. E o anjo diz: tenha medo não. Não fique com medo. A tua oração foi ouvida. Não tenha medo não. A tua oração foi ouvida. Deus quebrou o silêncio porque o sacerdote orava. Deus quebrou o silêncio porque alguém orava.
400 anos de silêncio. E Deus quebra o silêncio. E Deus quebra o silêncio com o sacerdote para enviar um profeta. Deixa eu falar algo revelador para você. Eu amo o profético, mas o sustento do profético está no sacerdócio. Estão fazendo uma arruaça com o profético nos nossos dias. O profético virou motivo de chacota. Falo entre aspas, né? O profético. Porque o profético está aqui. Você tem um profeta nessa casa, no exercício sacerdotal. Deus precisava de um profeta e quebrou o silêncio para falar de um profeta. E quebrou o silêncio para falar de um profeta que traria a capa de Elias de volta. Deus quebrou o silêncio para falar de um profeta que traria a restauração do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, ou seja, trazer de volta a paternidade. Deus quebrou o silêncio para cumprir o que disse Isaías: antes do Messias vem alguém que vai preparar o caminho, que vai arrumar as veredas. Deus quebrou o silêncio para levantar um profeta, mas quebrou o silêncio com o sacerdote, que é o pai do profeta. O profeta que Deus precisava nasce do sacerdócio. Pastor Sandro, mas o sacerdócio não ficou lá atrás? Não, não. Pedro falou que nós somos sacerdócio real. É mais sério do que ser da ordem de Arão. O Cristo era da ordem de Melquisedeque. Eu e você temos um sacerdócio da ordem de Cristo. Esse negócio é muito sério. Não é a posição, não é vaidade, irmãos. Eu falo do sacrificial. Eu falo de alguém que intercede, que apresenta incenso. Eu falo de alguém que precisa trazer uma resposta dele para nós. É interessante que Deus quebra o silêncio com Zacarias e bota Zacarias mudo. Deus faz essas coisas. Ele te entrega algo e parece que ele está fazendo ao contrário. Ele te entrega algo que você não entende. Deus quebra o silêncio e coloca Zacarias em silêncio. Mistério. Deus quebra o silêncio e coloca Zacarias em silêncio. Deus está falando, irmãos. Fique calado. Deus está falando, fique em silêncio. Não fale. Deixe Deus agir. Deixe Deus falar. Não precisa falar. Deus está falando. Deixa Deus tomar esse negócio. Deixa Deus fazer. Deixa Deus agir. Fica em silêncio. Deus desceu nesse lugar. Espera em silêncio, que a solução virá. A esterilidade acaba hoje. Fica em silêncio. Isabel vai engravidar. Não fala nada. Deus quebra o silêncio para trazer um profeta através do sacerdote, que é irrepreensível, que vai arrumar as veredas do Senhor, que vai trazer de volta a capa de Elias, aquela mesmo que ficou com Eliseu. E depois de Eliseu, Geazi ficou leproso? Mas Deus não vai deixar a capa perdida
porque alguém resolveu pegar a lepra de Naamã. A capa não vai se perder porque alguém resolveu se perder. A capa volta em João Batista. Até porque, irmãos, o cenário não é qualquer um, né? Você conhece o texto, conhece a história. Isabel engravida, João Batista nasce, o anjo falou, tu vai chamá-lo de João, e Zacarias está mudo. No dia da apresentação do menino, perguntam, qual é o nome do menino? A Isabel, é João. Ora, mas não tem ninguém na casa que se chama João. Na casa de Arão não tem ninguém que se chama João. Por que colocar o nome dele João? Vamos perguntar ao pai. Mas o pai está mudo. Dá uma tábua para ele e um giz para ele escrever. E João Batista escreve João. O mesmo nome que Isabel falou, porque Deus mandou. E quando Deus manda, mesmo que alguém não saiba, faz. Quando Deus manda, mesmo que alguém não saiba, faz. Tem uma ordem de Deus a teu respeito, não importa, vai acontecer. Ainda que esse alguém não saiba, se Deus mandar, ele vai ter que fazer. Aí já começou ali o glória. Ué, mas o que está acontecendo aqui? Aí os homens, pastor Paulo, falaram assim, ó, esse menino é diferente, hein? Tem um negócio com essa criança aí. Tem um negócio com ele. E tem. Diz o texto que o menino crescia e se robustecia nos desertos. João Batista sai de Jerusalém e vai viver com os essênios, nas cavernas. Se vestia de pele de camelo e comia gafanhoto silvestre. Mel silvestre e gafanhoto árabe. É desse tamanho. Mel silvestre e gafanhoto. O tempo passou. Diz o texto assim, ó. E veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. No tempo em que o imperador era Tibério César e que na Judéia o governador era Pôncio Pilatos, e nas tetrarquias os Herodes, filhos de Herodes o Grande, a saber, Antipas, Lisânias e Filipe, os 3 Herodes, reis das tetrarquias, sendo Anás e José Caifás sumos sacerdotes, manifestou a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. É neste cenário que Deus precisa do profeta, que ele quebrou o silêncio com o sacerdote. Saiba que, se Deus quebra o silêncio, é porque ele tem algo a realizar de acordo com o cenário existente. O cenário é caótico. O cenário é de crise. O cenário é mais ou menos parecido com o cenário de hoje. Mais ou menos. Homens amantes de si mesmo, homens cruéis, impiedosos, irreconciliáveis, desobedientes, presunçosos, arrogantes, soberbos, vaidosos, egocêntricos.
Homens que se sentem acima do bem e do mal. Homens que olham para o Deus Todo-Poderoso e querem olhar para Deus assim. É mais ou menos este cenário que Deus precisa de um profeta cujo o pai é Zacarias e este o Senhor quebrou o silêncio. Faço uma pergunta: você precisa que Deus quebre o silêncio com você? E o que você quer fazer com isso? Eu me deparo com pessoas que ficam assim: Senhor, tu não fala mais comigo. E Deus, Ele quer falar. E Deus quer quebrar o silêncio. E você já perguntou: Senhor, eu preciso que tu fale. E qual a finalidade? Qual o propósito? Aqui, quebrar o silêncio com o sacerdote é para que venha um profeta. Porque Deus está observando o cenário existente. Então Deus precisa de uma voz. Deus precisa de uma boca. Deus precisa de um arauto. Deus precisa de um anunciador. Deus precisa de alguém que fale o que Ele quer falar. Deus precisa de alguém que só seja um canal para Ele. Deus precisa de alguém que não invente nada. Deus precisa de alguém que fale a verdade, que pregue o evangelho com genuidade, que fale da doutrina, da sã doutrina desta palavra com ousadia, mas dentro dela. Porque não importa o cenário, não importa se essa palavra foi exposta como ela tem que ser exposta, ela pode agir, ela pode transformar, ela pode mudar, ela pode tornar o local, a terra mais seca, no oásis. Deus precisa de alguém que fale da sua palavra, porque essa palavra tem poder de cura, de libertação, de transformação. Essa palavra, ela tem poder de mudança. Essa palavra, ela conserta, ela edifica, ela exorta, ela abate, mas também exalta. Ela traz vida, ela muda o cenário, por mais que seja caótico. Deus quer quebrar o silêncio. Deus quer falar. Quem você pensar aqui no Brasil, eu conheço, e às vezes eu fico olhando para esse cenário de muitos pregadores e muita gente que está falando, mas será que está falando aquilo que Ele quer que fale? Porque tem tanta gente falando, mas a gente não vê mudança. Nós não vemos a transformação que precisa acontecer. É tanta gente falando, mas falando o que agrada, falando o que traz benefício. E Deus quebra o silêncio com o sacerdote, pastora Renata, porque precisa do profético. E eu fico assim olhando. Pastor, você veio aqui para quê? Eu vim aqui para falar com você aquilo que eu falo lá. Eu falo isso lá. Eu fico olhando para essa ganância no profético, e as pessoas iludidas. Mas Paulo bem nos alertou, né? Que nesses dias eles iriam em busca de ouvir aquilo que faz bem para o ouvido. E as pessoas indo atrás do chamado profético.
quando quem gera o profético é quem se sacrifica, é quem ora, é quem tem incenso, é quem é irrepreensível. Estou encerrando. Quebra do silêncio para cumprir o que já foi dito, para cumprir promessa, para trazer de volta a capa profética, para trazer de volta a paternidade, para iniciar o batismo do arrependimento, para que haja uma voz num cenário caótico e totalmente corrompido. Deus quebra o silêncio para fazer nascer o profeta. Deus quebra o silêncio com o sacerdote. Deus quebra o silêncio com quem tem incenso. Deus quebra o silêncio com quem tem altar. Não é púlpito, é altar. Deus quebra o silêncio com quem tem altar. Não é plataforma, é altar. Altar é lugar de entrega. Altar é lugar de queima. Altar é lugar de esvaziamento. Altar é lugar de intimidade. Altar é lugar de encontro. Altar é aonde ele fala. Você tem um altar? Você tem um altar? Você tem um altar? Pergunta de novo. Você tem um altar? O apóstolo Pedro disse: vocês são sacerdócio real. Você tem um altar? Você é de queima, você é de entrega, você é de brecha, você é quem intercede, você é quem se põe, você é quem se apresenta. Altar é lugar de obedientes, altar é lugar de irrepreensíveis. Porque ele se manifesta no altar. Ele se manifesta na entrega, na intimidade. Você tem um altar? Altar é o lugar onde Deus fala. Ele recebe e fala. Se você olhar os altares na Bíblia, você vai ver a manifestação de Deus. Abraão tinha altar. Elias tinha altar. Zacarias estava no altar. Cristo tinha um altar. Aonde, pastor Sandro? Os pássaros têm os seus ninhos. Os lobos, os seus covis. Mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. No horto, no Getsemane, pastor Paulo já esteve lá. Cristo tinha um altar. Um altar de entrega. Um altar de sangrar. Um altar aonde ele disse: se possível, afasta esse cálice, porém, todavia, seja feita a tua, mas não a minha. Altar é lugar aonde a palavra dele, a vontade dele é que vai prevalecer. Altar não é lugar de vaidade. Altar é lugar de vontade. Altar não é para receber, altar é para morrer.
Você tem um altar? Quebra do silêncio, irmãos. No altar, Deus quebra o silêncio. E Ele tem um propósito para isso. Ele tem um propósito para isso. Ele tem um propósito para isso. Para fazer nascer, para trazer de volta, para preparar para algo grande, para algo muito maior. Eu paro por aqui. Eu paro por aqui. E digo que muitíssimamente, rica e copiosamente, Deus te abençoe poderosamente. Obrigado, Trindade Eterna. Obrigado, Pastor Paulo, Pastora Renata.